Olá, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho hoje? Você já percebeu que algumas mulheres, elas não competem por espaço, mas elas competem por presença? Você já sentiu que muitas vezes o olhar mais duro sobre uma mulher vem de outra mulher? Pois é, hoje é dia da gente conversar um pouquinho, tá bom? Não sai daí não. Eu penso que existe uma certa rivalidade silenciosa entre as mulheres. E eu acho que quase ninguém fala delas. Eu me lembro, né, que eu comecei a perceber isso muito cedo. Foi assim nos meus primeiros empregos. Antes de trabalhar no banco, eu passei, claro, por outras experiências. Que também marcaram muito a minha percepção sobre imagem, feminilidade, convivência entre mulheres. Às vezes você trabalha mais com homens e nisso tem as mulheres juntos. Então, existe uma coisa que não é proposital, mas já está impregnado no universo feminino. A minha história profissional, não sei se em outros vídeos eu já contei para vocês, mas eu trabalhei durante 11 meses como caixa de supermercado. Aliás, era um trabalho assim que eu amava fazer, era o meu primeiro emprego recebendo um salário mínimo da época. E eu era assim muito jovem, devia ter uns 15 anos. E eu já sonhava com roupa, sapato, pensa bem. Eu esperei toda a minha infância para poder trabalhar, para poder pôr um salto, para poder pôr uma meia fina. Então, pensa. Então, eu adorava comprar perfume, joias. Eu tinha carnezinhos que eu pagava assim, eu não parava de pagar. Pegava uma peça, já comprava outra. Então, assim, eu gostava de me sentir muito bem apresentada, muito alinhada, muito feminina, num caixa de supermercado. Aí, eu penso assim que naquela época havia algo assim que me incomodava profundamente. Eu tinha que usar, era obrigatório o uso de um jaleco. E ele era enorme para mim, não era um jaleco feito para mim, era um jaleco que já tinha sido usado por outra pessoa e a pessoa foi embora e esse jaleco veio para mim. E aí ele já veio assim desgastado e é uma coisa assim que me incomodava demais eu ter que me produzir, usar tudo aquilo e depois ter que colocar um jaleco. Mas ok. Eu chegava assim para trabalhar e quando eu vestia aquela roupa, aquele jalecão, eu sentia que a minha identidade assim tinha desaparecido. E muitas vezes eu acabava inventando uma desculpa para não usar. Então, assim, e eu fiz isso várias vezes. E as meninas dos outros caixas, nós éramos em 11 caixas mais ou menos, todas usavam. E mas a mais vaidosinha era eu. Aí, isso começou a gerar um certo comentário, um bochicho, assim, alguns pequenos julgamentos no ambiente. E eu percebia isso nitidamente. Mas, no fundo, existia assim algo maior dentro de mim. E eu não queria permanecer ali para sempre no supermercado. Então, eu me preocupava em ser uma vitrine de mim mesma, porque eu acreditava que em algum momento poderia surgir uma oportunidade melhor. E a minha meta mesmo era trabalhar em banco, né? Então tá, mas antes disso eu passei pelas lojas pernambucanas, trabalhei no crediário um bom tempo, mas sempre carregando comigo um desejo assim de crescimento, evolução, refinamento pessoal, sabe? Etiqueta, vocabulário. Então, assim, quando finalmente eu trabalhei no banco entre 1985 a 1992, né? Nós convivíamos em um ambiente predominantemente feminino. E em determinada fase, o banco não exigia o uniforme, então isso me agradava demais, eu poder cada dia colocar uma roupa,
colocar um sapato diferente. E como eu já mencionei, em outro vídeo, eu trabalhava de salto o dia todo. Dia todo. Então, assim, eu fazia questão de cuidar da minha apresentação pessoal. Eu mandava a costureira confeccionar os meus terninhos, com exclusividade, sabe? Tinha umas lapelinhas diferentes, umas coisinhas diferentes. Então, assim, era muito bem alinhado. Eu colocava acessório, me maquiava. Então, aquilo ali fazia parte da minha identidade. E de certa forma, tornou um diferencial meu ali. E eu era muito assim prestigiada pelos meus clientes. Eu tinha assim facilidade em memorizar o número da conta bancária deles. E muitas vezes, quando eles apareciam na porta da agência, que eu via, eu já corria no arquivo, porque era tudo manual, né? Não tinha computador na época, e já procurava o extratinho deles com saldo, e eu já recebia eles com o extrato nas minhas mãos. Então, esse cuidado gerava uma certa proximidade, confiança, reconhecimento. Eles admiravam, nossa, no meio de tantos clientes você gravou a minha conta, sabe? Mas assim, e também eu mantinha um excelente relacionamento com os meus chefes superiores, com a gerência da agência, né? Eu tinha uma chefe muito bacana lá, que nossa, eu gosto muito dela, gosto mesmo, e eu não esqueço dela. E ela foi uma chefe muito bacana comigo. E sempre que esses chefes saíam da agência para um happy hour, eles me convidavam e eu ia, embora eu ainda não tivesse, né, nenhum cargo de liderança lá dentro, naturalmente o meu convívio acabava sendo mais próximo deles. De certa forma, eu devia agradar também alguma coisa, né? Porque assim, eu tinha disposição para colaborar em tudo. Então, assim, eu ajudava na organização de churrascos da agência, eu participava de projetos, eu tinha entusiasmo para isso, eu gostava de ter essa iniciativa, de ficar sempre de prontidão para atender. E, no entanto, eu percebia que muitas colegas minhas mantinham comigo apenas assim uma convivência estritamente profissional. Tudo bem, eu posso dizer que talvez eu não desse abertura para mais, eu não sei, mas eu sentia isso delas, talvez por isso eu me fechava. Mas nas confraternizações, né, que nós tínhamos lá na agência, porque era bem no fundo assim da agência, o espaço nosso de festa, frequentemente eu percebia que elas evitavam a minha companhia. E eu, no fundo, eu sempre soube o motivo de tudo isso. Nesse assunto, a minha imagem, a minha simpatia, a minha dedicação ao trabalho, até a minha feminilidade parecia causar incômodo em algumas meninas. Inclusive, eu percebia um olhar diferente vindo também das esposas de alguns funcionários quando tinha festa e tal. E olha, que eu sou amiga delas até hoje, eu adoro elas, porque lembrar, falar com elas ou ver elas em Facebook, em Instagram, me remete a uma coisa muito boa, sabe, do banco. Então, e com o passar do tempo, eu compreendi que mulheres que se destacam, seja pela postura, ou pela vaidade, ou pela competência, ou pela presença, eu acho que muitas vezes elas vão despertar mesmo admiração, mas também vai despertar comparação, vai despertar rivalidade, e é uma coisa silenciosa, assim, que fica dentro da gente. E não é porque muitas vezes você não gosta da pessoa, não é a pessoa. Talvez você até admire a pessoa e não se dê conta disso, mas no sentimento se torna uma coisa de talvez uma certa rivalidade mesmo. E
E eu acho, assim, que a dificuldade das mulheres, talvez é justamente isso, sabe, é aprender a admirar outra mulher e sentir que isso não diminui o nosso valor por conta disso. Nós podemos admirar, com certeza. Então, a iniciativa deste canal, eu também entendo que eu posso estar despertando alguns sentimentos diferentes em algumas pessoas. Talvez algumas de vocês se identifiquem até comigo, mas outras talvez sintam um certo incômodo. E tá tudo bem, não tem problema, isso é uma coisa natural, porque toda mulher que decide aparecer com autenticidade, inevitavelmente vai despertar algum tipo de reação. Mas eu acredito profundamente que as mulheres emocionalmente maduras não competem entre si. Elas se reconhecem, se inspiram e até torcem umas pelas outras. Porque assim, uma mulher segura mesmo, ela não precisa apagar o brilho de outra mulher para se sentir iluminada. Cada uma de nós temos o nosso brilho próprio. E tem mais, nós temos pessoas que nos admiram. Pode ter certeza disso. Pode até ser uma criança. Então, nós ocupamos um único lugar nesse universo. E não tem ninguém como nós. Então vamos deixar aflorar, porque o verdadeiro assim refinamento feminino, ele está justamente nisso. Eu acho que nós temos que aprender a admirar as mulheres sem competir com elas. E aí, vocês gostaram do tema de hoje? Eh, Olha, se você está gostando desses vídeos, se inscreva no meu canal, compartilha o vídeo com uma amiga, coloca lá um gostei, não gostei. Para mim é muito importante isso. Eu fico muito feliz quando aumenta o número de inscritos. Eu faço um vídeo, aumentou 8 inscritos, aumentou 10, aumentou. Gente, eu fico tão feliz. Eu fico feliz mesmo, porque eu estou fazendo uma coisa que realmente eu gosto. Eu gosto. E assim, eu agora estou olhando para uma câmera de celular, mas eu fico pensando nas pessoas que vão assistir, sabe? Quem são elas? Então eu fico muito feliz. Obrigada, viu? Obrigada por prestigiar. Obrigada por compartilhar. E eu espero vocês no próximo vídeo para a gente estar se falando de novo, tá bom? Beijo para vocês de coração, tá? Tchau, tchau.